acompanhei o voto do eminente relator, muito bem fundamentado em precedentes, doutrina, literatura e direito comparado, e apenas, portanto, corroboro o pensamento fundamental do voto, no sentido de que os direitos da liberdade, que são essenciais, primaciais, exigem também a imbricação com o conceito de igualdade. Só é possível imaginar liberdade plena se há uma atividade promocional do Estado que garanta o acesso e a fruição aos direitos. Foi exatamente nessa direção que Sua Excelência, o eminente relator, caminhou. Lembro, a propósito, que o artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição, quando se refere ao objetivo de uma sociedade livre, o faz de modo vinculado aos conceitos de justa e solidária. Ou seja, a Constituição nos diz, determina de modo mandatório, que só é possível erigir uma sociedade com liberdade se haja justiça e igualdade e solidariedade. Por isso, no que se refere a esta fundamentação axiológica, ética, do voto do eminente relator, estou em absoluta congruência. Do mesmo modo, com uma questão que é assente na jurisprudência desse tribunal, talvez numa das construções mais exitosas, no que diz respeito à compreensão do conceito normativo de família. Isto não se trata de nenhuma hermenêutica que seja imaginativa ou deslizante em relação à dicção do texto constitucional. Lembremos que o Constituinte originário, no artigo 226, diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E, ao dizer, não restringiu o alcance do que seja família. Pelo contrário, admitiu nos parágrafos a existência de múltiplas formas ou tipologias de arranjos familiares. E isto, de resto, além de ser uma emanação do direito positivo, é uma questão milenar. Há, às vezes, umas afirmações que me parecem destituídas de razão, no sentido de que essas outras configurações familiares seriam típicas apenas do nosso tempo. Não. Os estudos antropológicos mostram que em diferentes tempos, em diferentes espaços, houve configurações ou arranjos familiares de diferentes naturezas. Mesmo as Sagradas Escrituras mostram isso. Basta consultar o Antigo Testamento para ver que, desde milênios, nós temos, portanto, a proteção, a vivência de múltiplas formas de convivência afetiva. Por essas razões, senhor presidente, senhor relator, eu apenas faço menção, à guisa de homenagem, à minha ilustre antecessora, a ministra Rosa Weber, que quando do exame por esse plenário da ação declaratória de constitucionalidade 19, disse, abre aspas, uma efetiva igualdade substantiva de proteção jurídica da mulher contra a violência baseada em gênero exige atuação positiva do legislador, superando qualquer concepção puramente formal de igualdade, de modo a eliminar os obstáculos, sejam físicos, econômicos, sociais ou culturais, que impedem a sua concretização, fecho aspas. Há todos os precedentes mencionados por Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, que vão nessa direção da compreensão dessa proteção jurídica indeclinável, com a nota da fundamentalidade e da essencialidade quanto às múltiplas famílias, obedecendo ao artigo 226 da Constituição Federal. Eu, portanto, adiro às premissas do voto de Sua Excelência. Em relação ao caso concreto, de fato, não há dúvida quanto ao improvimento do recurso extraordinário. Em relação à tese, eu apenas chamo a atenção para uma consequência. Na medida que nós estamos dizendo que nessa hipótese de duas mulheres que adotam, ou neste caso, inseminação artificial, venham a ter um filho, nós teremos uma hipótese em que uma terá a licença maternidade e a outra algo equivalente a, do ponto de vista temporal, a licença paternidade. Eu apenas lembro que, por simetria, a consequência será
que, quando se tratar de 2 homens adotantes, do mesmo modo, nós teremos que um dos homens adotantes terá a licença paternidade e o outro, por igualdade, terá direito a uma licença, do ponto de vista temporal, similar à licença maternidade ou gestante. Então, talvez, ministro Fux, até para que nós possamos cumprir essa missão inerente à função da Corte Suprema, de trazer segurança jurídica, de complementar marcos normativos sólidos, quem sabe fosse o caso de, a partir da extrapolação desse caso concreto, na tese, nós acrescentarmos um 3º item para já deslindar também essa situação por simetria, para deixar claro que há igualdade de proteção entre as 2 situações, sejam 2 mulheres, sejam 2 homens, havendo, portanto, essa equivalência temporal. Ministro Flávio. Como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência se juntou a nós há pouco tempo. Nós temos tido, em situações precedentes, algumas discussões acerca da extensão que desejamos dar às teses. E temos adotado, como regra geral, uma posição mais estreita, no sentido de ficar tão próximo quanto possível do caso concreto. E o nosso caso concreto são 2 mulheres, sendo que uma delas fez a gestação com o material genético da outra. É uma situação... Eu nem discordo do que Vossa Excelência disse, mas eu, sinceramente, não me animaria a extrapolar aqui para muito além dessa situação. Até porque, entre 2 homens, evidentemente, não será possível que um tenha gestação. Então, eu, sem discordar de Vossa Excelência, talvez exercesse um pouco de autocontenção na tese, seguindo uma tradição que temos procurado manter, de máximo de proximidade com a situação concreta. Senhor presidente, é claro que a autocontenção sempre é muito bem-vinda, aliás, tenho procurado me ater a isto. Apenas faço, talvez até como óbvio dito, para alertar que esta consequência haverá. Agora, considero, senhor presidente, importante fixar que é desinfluente para a consequência o fato de haver material genético, porque mesmo que não houvesse, a conclusão seria a mesma, tendo em vista que, no caso da licença adotante, assim tem sido. Isso. Mas, de todo modo, que seja um óbvio dito, uma compreensão de que tal ocorrerá, por derivação do que nós estamos aqui construindo. No caso da licença adotante, eu mesmo fui o relator e concordo plenamente. E concordo com o óbvio dicto também, não discordo do conceito. Eu só não colocaria na tese para a gente tentar preservar um certo critério que temos adotado quanto à extensão da tese. Muito obrigado.